Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Python, a gente vai continuar falando sobre tipos de dados e dessa vez a gente vai estar falando sobre alguns tipos de variáveis bastante utilizados e bastante importantes, né? Que são o conjunto, que são as tuplas, que são listas, eh, e que são os dicionários, né? Esqueci, acabou me fugindo o nome do último. Esses tipos de dados, eles basicamente servem para a gente agrupar informações dentro de uma única variável. A gente chama de arrays. O primeiro dado, o primeiro tipo que a gente vai estar falando são as listas propriamente ditas. Como é que a gente declara elas? A gente coloca o nome da variável, igual e entre colchetes a gente coloca as nossas variáveis. Então, por exemplo, aqui eu vou declarar uma lista contendo algumas frutas, né? Banana, abacaxi, uva e assim sucessivamente. Como é que a gente acessa esses elementos? A gente acessa basicamente passando um index aqui dentro. Então a gente quer, por exemplo, se a gente quiser imprimir o nosso valor da posição zero, que é o banana, né? Lembrando que ele sempre começa com zero, um, 2 e assim sucessivamente. A gente mandar executar, a gente vai acessando os elementos dessa forma. E a mesma forma, se a gente quiser atribuir, né, os elementos, a gente passa o nome da posição do índice e aqui a gente coloca o nome da fruta, né? Então, por exemplo, se a gente fizer isso aqui, ó, bom, observe que a gente alterou o elemento. E aqui eu vou colocar um for só para imprimir os nossos valores, né? A gente tem algumas funções que a gente pode utilizar, por exemplo, para colocar novos valores, a gente pode utilizar a função lista.append, ele vai inserir um novo valor aqui, né? É, por exemplo, não sei se castanha é uma fruta, mas é só para a nível de informação. Ó, é, a gente tem a função pop também, que é responsável por tirar um elemento, e a gente passa um index aqui. Então, por exemplo, se a gente fizer isso aqui, lista.pop, e tirar o item da posição zero, se a gente imprimir, observe que o maçã ele vai sumir. É, Se a gente vir aqui no Visual Studio Code, se a gente dar um lista ponto, vai aparecer todas as funções que a gente consegue estar utilizando. A gente consegue sortear, a gente consegue passar uma função lambda dentro ali para sortear. A gente tem essa função de count aqui também, que provavelmente vai imprimir o total de registros que a gente tem. Vamos ver. Para a gente contar o total de registros, a gente utiliza a função len também, que é bastante usada, muito comum, né? Bom, observe que ele imprimiu o nosso total de elementos que tem dentro do nosso array e assim por diante. Bom, pessoal, um outro tipo de dado que a gente tem é o tipo tuplas. O que são as tuplas? As tuplas são semelhantes às listas, só que com a diferença de que elas são imutáveis. Então, todos os elementos que são atribuídos nela, eu não consigo alterar. Como é que a gente declara ela? A gente vem aqui, ó, e coloca os valores entre parênteses. Então, por exemplo, banana, maçã, uva. Se a gente imprimir esse cara aqui, isso que eu vou comentar. Ó, observe que ele imprimiu aqui. A gente consegue acessar também os elementos através de um index, só que a gente não consegue fazer a atribuição desses valores. Então, se eu tentar alterar aqui, ó, observe que ele vai apresentar um erro. Ó. Tuplas não suportam atribuição de itens, né, de valores. Então essa é a principal diferença. Eu não consigo adicionar valores também, né? Elas são imutáveis. Um outro tipo de dado bastante utilizado e bastante importante da gente conhecer são os dicionários. O que são dicionários? Dicionários são variáveis que suportam elementos ou elementos do tipo chave e valor. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, uma declaração, declara uma variável, entre parênteses, a gente coloca os nossos elementos. Então, por exemplo, eu quero aqui dados vai ser igual a teste. Vamos utilizar o nome
da fruta, né? Fruta vai ser igual a fruta 1. Pessoal, só fazendo uma correção aqui, não é colchetes, é chaves. Então assim é assim que a gente trabalha com dicionários, né? Se a gente pegar esse cara aqui e imprimir o tipo, por exemplo, ó, observa que ele vai imprimir um dict aqui. E para a gente acessar os elementos dele, como é que a gente faz? A gente acessa, por exemplo, print dicionário, a gente acessa o índice passando o nome da chave do nosso valor aqui. Então, por exemplo, se a gente imprimir, observe que ele vai imprimir fruta 1, né? Ou a gente consegue também utilizar a função .get. Fruta, por exemplo. A gente imprimir aqui, ele vai funcionar da mesma forma. Ah, Fabiano, mas qual que é a diferença? Bom, a diferença é a seguinte, se eu tentar fazer dessa forma aqui, passando colchetes, o Python ele vai tentar acessar esse elemento ali através daquele índice, ele vai forçar. O get não, o get é uma função que vai tentar a busca desse elemento. Então, se não existir, ele vai retornar none e não vai quebrar. Então, por exemplo, se a gente imprimir aqui, ó, ele vai quebrar um none. E se a gente fizer o contrário, ele vai quebrar, ele vai estourar um erro dizendo que não existe esse elemento, ó. Ele diz que não existe essa chave. Então eu sempre recomendo vocês utilizarem o get ali, né? Vão ter ocasiões que vocês vão, vão desenvolver aplicações dinâmicas e atribuições dinâmicas, enfim, aí capaz de vocês precisarem utilizar. Mas se não, o get para acessar os valores ali, senão vocês não vão ter problema. Pessoal, um outro tipo de dado que a gente tem é o conjunto. O que são os conjuntos? Os conjuntos é um tipo de dado semelhante às tuplas, só que com a diferença de que você consegue adicionar novos registros, né? Ele é um pouco mais maleável, né? Os registros que estão lá você não consegue alterar, mas você consegue adicionar novos registros. E como é que é a declaração desse tipo de variável? Basicamente é a seguinte: conjunto, nome da variável, e entre chaves aqui eu vou passar os meus valores. Banana, vírgula, maçã, vírgula, uva. Bom, se a gente imprimir aqui o tipo, bom, observe que ele tem um set aqui, né? Que isso representa o conjunto, né? A gente consegue executar algumas operações com os conjuntos. Por exemplo, conjunto 2, a gente tem aqui abacaxi e manga. Bom, vamos supor que eu quero fazer, por exemplo, eu quero comparar esses elementos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, processar o elemento, ponto, difference, por exemplo, para imprimir a diferença. Conjunto 2. Observe que ele só vai imprimir a diferença entre os elementos. Então, se eu vir aqui e botar, por exemplo, uva, ó, observe que ele vai mostrar somente o que é de diferente entre os conjuntos. Eu tenho também a função union. Union, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer a junção de todos os elementos do conjunto. Uma observação muito importante, pessoal. Cada elemento de um conjunto, ele é único. Então, mesmo que se eu repita um elemento aqui, ele não vai imprimir, ele não vai considerar, porque ele é único, é, ele só pode ter uma vez. Uma outra função bastante interessante que é a interseção. O que que é interseção? É somente os elementos que tem de semelhante entre esses dois conjuntos. Então bom, o bom do conjunto é que você consegue utilizar uma série de funções. Você tem uma série de funções, né? Então, se a gente vir aqui, por exemplo, num conjunto e dar um tab, a gente consegue ver todas as funções que a gente consegue utilizar, né? É, A gente consegue também transformar listas em conjuntos através da função set. Então, por exemplo, como é que eu faço isso? Eu faço teste igual a set e passo o meu dicionário.
a minha lista aqui, na verdade, né? Vamos declarar uma lista aqui. E vai ter os mesmos elementos aqui que o, e vou, que o meu conjunto. E se eu passar aqui set dicionário, se a gente imprimir aqui, type, teste, observem que eu tenho um elemento aqui. Se eu imprimir esse cara aqui, por exemplo, ele vai ter que me imprimir exatamente os elementos que eu tenho lá. Bom, pessoal, dos tipos de dados um pouco mais complexos que a gente tem no Python, esses são os principais. A gente conseguiu repassar todos eles. O que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo era isso. Espero que tenham gostado. Dúvidas ou sugestões deixem aqui embaixo nos comentários. E até o próximo vídeo.